Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos juntos no mesmo espírito de adoração, na mesma fé, na mesma comunhão no Senhor, para prestar a Ele culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero louvar a Deus por tudo que está acontecendo, né? Porque as nossas transmissões têm alcançado a vida, têm abençoado a vida de muitas pessoas, nossas transmissões têm aproximado pessoas que já fizeram parte da nossa igreja em outros momentos. Nossa transmissão tem abençoado parentes de irmãos da nossa igreja que moram em outras cidades, em outros estados. Pessoas também de outros países que já fizeram parte da nossa igreja também e que muito nos são preciosos e queridos também assistindo a nossa transmissão. Nós louvamos a Deus pelo esse alcance, né, que a internet proporciona através do YouTube, e nós louvamos a Deus por estar abençoando a sua vida e ser instrumentos de Deus para estar abençoando a sua vida. Tanto a mensagem cantada como a mensagem falada chegando até você e trazendo algum tipo de conforto e orientação da parte do nosso Deus. Bem, eu quero deixar aqui um texto bíblico antes da nossa oração, que é o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 22. Lamentações 3, 22. Também o verso 23 e o 24, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Vamos orar, vamos continuar agarrados na esperança e na misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, que sempre renasce em nossas vidas, uma misericórdia que não tem limites, e nós louvamos por esse Deus bondoso e gracioso que servimos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te louvamos, ó Deus, por sua graça, misericórdia, Senhor, que são inexplicáveis e alcançam mais vil pecador. Ó Deus, quero te louvar por essa pessoa, Senhor, que já ora, que já te busca nesse momento comigo. Ó Deus, quero, ó Deus, te suplicar que essa pessoa também tenha acesso livre ao teu trono, Senhor, ao teu trono de graça. Pai, oramos agora, Senhor, e te clamamos por um tempo, Senhor, ó Deus, de cura, por um tempo de restauração, por um tempo, Senhor, de fim em tudo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Te clamamos por um final, Senhor. Te clamamos, ó Deus, por sua intervenção, ó Deus, dando já um basta, Senhor, em tantas mortes, em tantos males, ó Pai, ó Deus, que esse vírus tem causado à sociedade, Senhor. É bem verdade também que nesse tempo de dificuldade, de luta e de angústia, o Senhor é um Deus que tem falado aos corações de muitas pessoas, Senhor. O Senhor não desperdiça nenhuma dor. O Senhor grita em nosso sofrimento. Deus, em nome de Jesus, minha oração por essa pessoa que sofre agora do desemprego, sofre agora por não ter nada em casa para se alimentar. Oro por essa pessoa agora que nos assiste, mas que foi contaminada pelo coronavírus. Oro por aquele, Senhor, que está, ó Deus, em uma UTI. Oro por aquele que está em uma situação difícil e grave. Oro, Senhor, pelas famílias enlutadas. Oro por essa pessoa agora, Senhor, que está vivendo sérias crises emocionais, porque foi abatido, foi contaminado, Senhor, pelo pânico, pelas síndromes, ó Deus, pela ansiedade, ou até mesmo, Senhor, pela depressão. Traga restauração, traga cura. Ó Deus, derrama a tua bênção sobre essa casa, derrama, ó Deus, a sua misericórdia sobre este irmão. Oro agora, Senhor, por aquele que se sente enfraquecido na fé. Oro agora por aquele, Senhor, que está a poucos passos, ó Deus, de trilhar um caminho que não é o caminho do Senhor para a vida dele. Deus, em nome de Jesus, oramos por um tempo de restauração, de avivamento, de fortalecimento. Isso é possível, Senhor,
Basta a gente reconhecer o caminho que temos tomado, Senhor, e retornarmos para o caminho do Senhor. Deus, gratidão por tudo que está acontecendo em nossa igreja, por essa oportunidade de nos comunicarmos através desse veículo de comunicação. Que o teu povo seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nosso convite de sempre. E aqui uma novidade. Depois que nós iniciamos os nossos cultos online, mais do que dobrou o nosso número de pessoas inscritas no canal da igreja. Isso fala da importância da gente estar se envolvendo. Vamos tentar postar sempre algumas outras mensagens para também edificação do povo de Deus. Então, o convite é, você que não se inscreveu, se inscreva, participe da nossa live, deixe seu comentário. Ainda, o mais importante, envie o link a uma pessoa para que ela seja abençoada através dessa reunião. Eu louvo a Deus porque tem muitos irmãos fazendo isso e muitas pessoas têm acompanhado as nossas transmissões. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor com o nosso ministério de louvor.
Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há muito tempo pedindo, orando e buscando, mas a sua bênção não chegou. Ela não chegou. Crente, quando quer vitória, de joelho chora, suplica a vitória ao Senhor. Ele atende o clamor. As lágrimas são como frases na presença do Senhor. Tem muito valor, pois Ele sabe o que cada uma delas quer dizer. Eu digo pra
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus por esses louvores que também abençoam, edificam, louvores que também apontam caminhos, apontam a vontade de Deus para as nossas vidas. Bem, momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Lembro aos irmãos que nós estamos em uma campanha de leitura da Bíblia, lemos os Evangelhos e agora nós estamos lendo um capítulo de Atos por dia. E foi exatamente a leitura de hoje, Atos capítulo 27, que falou de forma diferente ao meu coração. Passei por esse texto, assim como os irmãos, algumas vezes, mas dessa vez eu entendi que essa deveria ser a mensagem para esta noite, e eu quero ler com vocês então, Atos capítulo 27 e verso 20. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, Atos capítulo 27 e verso 20. O texto bíblico diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. Repito, fugiu toda a esperança de nos salvar-nos. Quero orar, quero colocar diante de Deus essa palavra e eu espero que ela tenha um significado especial na sua vida. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos, ó Deus, apresentar essa reflexão, essa mensagem, que o Senhor, ó Deus, aplique ela em nossos corações, que seja um tempo, Senhor, de renovação de esperança, que seja um tempo, Senhor, de edificação em nossas vidas. Nós oramos crendo na sua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 27 de Atos trata da viagem de Paulo a Roma. Todo o capítulo 27 trata de forma específica de como foi essa viagem de Paulo a Roma. Paulo que estava acompanhado, muito provavelmente, do autor de Atos. Paulo estava acompanhado por Lucas. Paulo foi acompanhado por Lucas nessa viagem e também por um outro discípulo que estavam ali auxiliando Paulo nessa viagem a Roma. Bem, essa viagem de Paulo a Roma, ela acontece depois de Paulo ter sido preso em Jerusalém e ter ficado preso, encarcerado, por pelo menos 3 anos. E aí, depois de 3 anos de prisão, Paulo é enviado a Roma para ser julgado por Nero, o imperador romano da época. Bem, o texto que nós lemos trata do estado emocional de toda a tripulação do navio, depois de pelo menos aí 14 dias de viagem. Paulo ele registra, ou Lucas registra, o estado emocional de toda aquela tripulação após dias e mais dias de viagem. Lucas relata o seguinte para a gente: o estado emocional, o estado de esperança era esse, praticamente nenhuma. Lucas diz: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Muitos foram os perigos e os desgastes daquela viagem. Tempestades, ventos contrários, mas dessa vez os últimos eventos eles foram cruciais para que toda a esperança fugisse do coração de toda aquela tripulação. Até então, eles ainda nutriam um pouco de esperança, eles ainda nutriam um pouco de ânimo, mas, segundo Lucas, os últimos eventos, os últimos acontecimentos, eles foram cruciais e fatais para que aquele resto de esperança que havia no coração da tripulação fugisse de seus corações. Bem, quais foram os últimos eventos? Lucas diz que os últimos eventos foram
uma tempestade, e também uma outra situação era a falta de luz natural. O texto vai dizer, e não aparecendo já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Depois desses eventos, Lucas vai dizer, a gente não tinha mais esperança de nos salvar. Queridos, é preciso que a gente entenda uma coisa. A vida é como uma viagem em mar aberto. Ventos contrários, tempestades são absolutamente comuns. Agora saiba de uma coisa. Não perca a esperança. Porque mesmo que você não esteja enxergando luz em meio às tempestades, saiba que Deus enxerga no escuro. Deus enxerga no escuro e a sua boa mão nos conduzirá ao seu porto seguro. A sua boa mão nos conduzirá ao porto seguro da sua vontade. Naquele momento em que os discípulos, mas também que toda a tripulação não percebia mais luz, parece que ali é uma expressão também simbólica da falta da luz de esperança no coração de toda aquela tripulação. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Talvez você esteja vivendo dias em que os raios de esperança não têm mais brilhado sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido dias em que a escuridão tem tomado conta da sua visão, a escuridão tem tomado conta da sua perspectiva de futuro, mas Deus enxerga no escuro. Deus enxerga no escuro. Ler esse texto é refletir no salmo que a nossa irmã Liu citou, o Salmo 121. Porque em meio ao seu desespero, o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesse tempo de coronavírus, quantos estão olhando para a vida como uma rota sem saída? Nesse tempo de pandemia, quantos estão olhando para a vida como um beco sem saída? Mas o mesmo salmista, que no seu desespero perguntou de onde me virá o socorro, é o mesmo salmista que no verso 2 oferece resposta para o seu desespero. Ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, o salmista do Salmo 46 vai dizer que o Senhor é socorro bem presente em tempos de angústia. Eu quero te pedir que você agora volte os seus olhos para os versos 22 a 25 do capítulo 27. O texto diz que naquele momento de desesperança, o apóstolo Paulo se levanta e diz, verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, importa que seja apresentado a Nero. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Lendo essa porção do capítulo 27 aqui, eu percebo 3 importantes lições que precisam ser ressaltadas. Em primeiro lugar, precisamos ser agentes de vida. Eu repito, precisamos ser agentes de vida. Queridos, em meio ao pessimismo, em meio à desesperança, Paulo foi agente de boas novas. Paulo foi agente de boas notícias. Paulo foi agente de vida. A palavra de Paulo não foi uma palavra de pânico. A palavra de Paulo não foi uma palavra de desesperança, não foi uma palavra de desgraça, não. A palavra de Paulo foi uma palavra de esperança.
O discípulo de Jesus é chamado para ser um agente de vida, um agente de esperança. Bem, a melhor forma de entender o que é ser um agente de esperança é a gente olhar para a oração atribuída a Francisco de Assis. A oração diz assim: onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Seja um agente de vida. Seja um agente portador de boas novas. Seja um agente transformador de ambientes. Quando você se deparar em ambientes de trevas, que você seja luz. Quando você se deparar em ambientes de ódio, que você leve amor. Isso é ser agente de vida. Paulo foi um agente de vida e de esperança em meio a toda aquela crise que vivia a tripulação daquela embarcação. Em segundo lugar, precisamos buscar esperança e força na palavra de Deus. Paulo diz que o anjo do Senhor, ao qual ele pertencia e servia, lhe trouxe uma mensagem do céu, uma garantia de que ninguém morreria. Mesmo que os fatores e os prognósticos e a realidade do momento fossem absolutamente contraditórias à mensagem. Mas a mensagem do céu foi: Paulo, ninguém vai morrer. Irmãos, a palavra de Deus naquele momento foi como um alimento para almas abatidas e enfraquecidas. Nós precisamos, em tempo de dificuldades, olhar para a palavra de Deus como instrumento de fortalecimento das nossas vidas. Infelizmente, Ministério de Louvor e todos que nos ouvem, seja aqui na casa de Roberto e de Daiane, ou até mesmo aí através do nosso canal. Infelizmente, nos momentos de fraqueza, sabe o que a gente faz? A gente, ao invés de se alimentar através da palavra de Deus, a gente busca se alimentar do entretenimento. A gente busca alimento ou fortalecimento para a nossa alma. Nos recursos terrenos, a gente vai para um programa de humor, a gente vai para um vídeo do YouTube, de brincadeiras. Às vezes a gente quer uma viagenzinha, ou às vezes a gente parte até mesmo para a prática do pecado. A gente precisa recorrer às Escrituras em meio às nossas fraquezas. Espera aí, eu vou ler a Bíblia. Espera aí, eu vou me aproximar das Escrituras em meio a essa minha angústia. O problema todo é que a gente busca todos os recursos, mas não busca a palavra de Deus. O salmista, do Salmo 119, ele fez o contrário de muitos de nós. O salmista, reconhecendo o poder fortalecedor da palavra de Deus, ele diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a sua palavra. Se fortaleça, meu irmão. Se fortaleça na palavra de Deus. Fortaleça o seu físico. Fortaleça as suas emoções. Fortaleça todo o seu interior por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é instrumento de fortalecimento em meio às nossas fragilidades. Por fim, em terceiro lugar, nossa fidelidade a Deus tem impacto direto sobre a vida daqueles que nos rodeiam. Eu quero que você preste atenção nesse último ponto. Por favor. Vou repetir. Nossa fidelidade a Deus tem impacto direto sobre a vida daqueles que nos rodeiam. Eu explico. Vocês lembram do profeta Jonas? O profeta fujão? O profeta que desobedeceu à ordem de Deus? Pois bem. Pela infidelidade de Jonas,
ele colocou a vida de todos os tripulantes da sua embarcação em perigo. Todos iam morrer na embarcação onde Jonas estava por conta da infidelidade de Jonas. No caso de Paulo acontece o contrário. Pela fidelidade de Paulo, todos os tripulantes da sua embarcação foram salvos. Olha o que o texto diz, verso de número 24. Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Eis que Deus vai preservar em vida todos aqueles que estão na embarcação com você. Era um total de 276 pessoas. 276 pessoas salvos pela fidelidade de um homem. Paulo era alguém que estava no centro da vontade de Deus. A mensagem do anjo foi: importa que você seja apresentado a Nero. Você vai chegar em Roma. E a bênção que está sobre a sua vida vai alcançar todas as pessoas que estão no navio com você. O que é isso? Enquanto pela infidelidade de um, tragédia. Enquanto pela fidelidade do outro, bênçãos. Queridos, a nossa desobediência pode gerar prejuízos à vida de quem nos rodeia. A nossa desobediência pode prejudicar as pessoas à nossa volta. Agora também existe uma outra verdade. A nossa obediência certamente abençoa, livra, protege, prospera pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe. A minha oração é que nesse tempo de angústias e de medos, a nossa esperança seja renovada. Esses homens aqui estavam vivendo situações absolutamente difíceis e cruéis, e situações que a gente pode colocar como trágicas. A vida daqueles homens, a vida daquela tripulação estava por um fio. Não havia mais esperança. Se entregaram à realidade da morte. Mas o Deus de toda bondade, de toda graça, de toda esperança, trouxe uma palavra de segurança, trouxe uma promessa de vida para aquelas pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar e nós vamos continuar falando de esperança e renovando a nossa esperança no Deus de toda esperança, em meio à aparente escuridão e tempestades que assolam a humanidade. Deus abençoe nossas vidas. Vamos adorar o nosso Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco Ainda que na terra envelheça
há esperança para você. Nós sabemos das consequências de toda a nossa realidade epidemiológica, nossa realidade de coronavírus. E algumas pessoas, por conta dos medos, por conta da crise econômica, por conta, enfim, de perspectivas absolutamente pessimistas, talvez os corações estejam tomados de incredulidade, corações tomados de pessimismo, mas a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é que Deus nos oferece não uma ilusão, não simplesmente um paliativo ou uma mensagem utópica, não. Ele tem e nos garante esperança, ele nos garante dias melhores, porque o seu reino virá e todo mal será aniquilado. Eu quero que o seu coração se encha de esperança e que você saia dessa realidade de tristeza, de abatimento e se levante para viver a vida, claro, com os cuidados em relação à contaminação, mas com o coração cheio de esperança. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê força, que Deus te dê graça e que você, assim como as pessoas que ouviram Paulo, que vocês tomem posse dessa palavra e se encham de ânimo e de esperança, porque a nossa jornada ainda é longa e a gente não pode simplesmente se entregar e parar pelo caminho. Deus abençoe sua vida. Obrigado a você que nos acompanhou. Domingo, às 19h30, estamos de volta em mais um culto aqui pelo canal do YouTube da igreja e nós queremos contar com a sua participação, com o seu envolvimento. Tenha todos uma boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida.